Na noite de 11 de julho de 1856, véspera da festa de São Bento no Pelourinho, Salvador fervilhava com os preparativos para uma das celebrações mais aguardadas do ano. O Largo de São Bento se transformara num palco de cores vibrantes, onde escravos de ganho, libertos e até mesmo alguns senhores se misturavam numa rara demonstração de confraternização religiosa. Mas entre os foliões que dançavam ao som dos atabaques, um homem observava tudo com olhos que guardavam décadas de ódio represado. Cipriano Mestre, capoeirista lendário conhecido em todos os cantos da Bahia, havia escolhido aquela festa sagrada para executar a vingança mais sangrenta que o Pelourinho já testemunhara. Durante 25 anos, 7 feitores específicos haviam transformado a vida de Cipriano num inferno de chicotadas, humilhações e torturas refinadas. Cada cicatriz em seu corpo negro e musculoso contava a história de uma violência que ultrapassava os limites da crueldade humana. Naquela noite de julho, sob a proteção de São Bento, padroeiro dos escravos, Cipriano transformaria suas mãos calejadas e seus pés ágeis em instrumentos de uma justiça que os tribunais jamais fariam. A festa religiosa se tornaria o palco para uma das execuções mais espetaculares da história da resistência negra no Brasil. Cipriano nasceu numa senzala da fazenda Boa Esperança, no Recôncavo Baiano, em 1815, filho de Joaquina, uma escrava nagô trazida da Costa da Mina, e de pai desconhecido, possivelmente um dos senhores que violentavam sistematicamente as mulheres cativas. Desde pequeno, demonstrou uma agilidade física extraordinária que chamou atenção tanto pela graça dos movimentos quanto pela força descomunal que possuía. Aos 12 anos, foi vendido para trabalhar no Porto de Salvador, carregando sacas de açúcar e café nos navios que partiam para a Europa. Foi nas docas da Cidade Baixa que Cipriano teve seu primeiro contato com a capoeira, arte marcial africana praticada secretamente pelos escravos urbanos como forma de resistência e preservação cultural. Mestre Benedito, um angolano liberto que trabalhava como estivador, reconheceu no garoto um talento natural para os movimentos da luta-dança. Durante 3 anos, Cipriano treinou nas madrugadas, antes do trabalho começar, aprendendo não apenas os golpes mortais da capoeira, mas também sua filosofia de sobrevivência em território hostil. O aprendizado de Cipriano transcendeu os aspectos puramente físicos da capoeira. Mestre Benedito lhe ensinou que a verdadeira força do capoeirista residia na capacidade de observar, memorizar e aguardar o momento certo para agir. Como a serpente que espera pacientemente antes do bote fatal, o capoeirista deveria conhecer intimamente seus inimigos, estudar suas fraquezas e planejar meticulosamente cada movimento. Essa lição se gravaria profundamente na mente de Cipriano, moldando não apenas sua técnica de luta, mas toda a sua filosofia de vida. Aos 16 anos, Cipriano foi alugado para trabalhar na construção da Igreja do Bonfim, onde conheceu outros capoeiristas experientes vindos de várias regiões da Bahia. Durante os 2 anos que durou a obra, formou-se uma irmandade secreta de lutadores que se reunia nos fins de semana para treinar e trocar conhecimentos sobre técnicas de combate. Foi nesse período que Cipriano desenvolveu seus golpes mais letais, combinações mortais que misturavam elementos da capoeira Angola com técnicas de luta livre aprendidas com escravos de outras nacionalidades. A reputação de Cipriano como lutador invencível espalhou-se rapidamente pelas ruas de Salvador. Nas rodas de capoeira que aconteciam secretamente nas madrugadas do Pelourinho, nenhum adversário conseguia resistir à sua combinação de velocidade, força e malícia. Seus movimentos fluidos como água e mortais como veneno de cobra fizeram dele uma lenda viva entre os escravos urbanos que o viam como símbolo de resistência contra a opressão branca. Mas a fama de Cipriano também chegou aos ouvidos das autoridades, que viam na capoeira uma ameaça direta à ordem social estabelecida. Em 1835, após a revolta dos malês, a repressão contra os capoeiristas intensificou-se drasticamente. Cipriano foi preso 3 vezes por vadiagem e prática de capoeira,
recebendo castigos que incluíam açoitamentos públicos e trabalhos forçados nas obras do porto. Cada punição apenas intensificou seu ódio contra o sistema que o oprimia. Durante essas prisões, Cipriano conheceu de perto 7 feitores que se especializavam em torturar capoeiristas capturados. Esses homens haviam desenvolvido métodos específicos para quebrar a resistência dos lutadores, combinando violência física com humilhação psicológica numa crueldade refinada que ultrapassava os limites da barbárie. Cada um desses 7 torturadores se gravou na memória de Cipriano como alvos específicos de uma vingança que ele planejaria pacientemente durante 2 décadas. O primeiro da lista era Joaquim Ferreira da Silva, o feitor-mor da cadeia do Aljube, conhecido como quebra-osso, pela sua especialidade em fraturar sistematicamente as articulações dos capoeiristas presos. Silva havia desenvolvido uma técnica sádica que consistia em forçar os lutadores a ficarem em posições impossíveis até que seus próprios músculos causassem luxações e fraturas. Cipriano passou 3 semanas sob os cuidados de Silva, tendo 2 dedos deliberadamente quebrados para que nunca mais conseguisse tocar berimbau da mesma forma. O segundo alvo era Antônio Carlos Pereira, feitor da Casa de Correção, apelidado de corta-tendão, por sua prática de fazer pequenos cortes nos tendões dos capoeiristas para diminuir permanentemente sua agilidade. Pereira acreditava que, inutilizando parcialmente os lutadores, estaria prestando um serviço à sociedade baiana. Durante uma de suas prisões, Cipriano teve o tendão do calcanhar direito cortado superficialmente, uma lesão que o obrigou a reaprender todos os seus movimentos de capoeira. Manuel Rodrigues dos Santos, o terceiro nome da lista de morte de Cipriano, era feitor do Arsenal da Marinha e havia criado o que chamava de batismo do ferro. Forçava os capoeiristas a carregar barras de ferro superaquecidas com as mãos nuas, causando queimaduras de 3º grau que deixavam cicatrizes permanentes. As mãos de Cipriano ainda carregavam as marcas desse batismo infernal, cicatrizes que ele observava todas as manhãs, como lembrança da vingança que um dia executaria. José Maria da Conceição, 4º na lista, trabalhava como feitor na penitenciária da Correção e especializara-se em domar capoeiristas através de espancamentos sistemáticos com vara de marmelo. Conceição havia desenvolvido uma técnica que causava o máximo de dor sem deixar marcas visíveis, permitindo que os prisioneiros fossem apresentados às autoridades sem evidências aparentes de tortura. Cipriano passou 1 mês inteiro sob os cuidados de Conceição, aprendendo na própria pele a diferença entre violência comum e crueldade refinada. O 5º alvo era Francisco de Paula Oliveira, feitor do Forte de São Marcelo, que havia inventado um castigo chamado Dança da Morte. Forçava os capoeiristas a executar movimentos de luta sem parar durante horas, sob o sol escaldante, até que desmaiassem de exaustão. Oliveira considerava isso uma ironia poética, usar a própria capoeira como instrumento de tortura contra seus praticantes. Cipriano foi submetido a essa tortura durante 2 dias consecutivos, uma experiência que quase causou sua morte por desidratação. Sebastião Alves da Costa, 6º na lista, era feitor do Forte de Santo Antônio da Barra e tinha como especialidade quebrar a moral dos capoeiristas através de humilhações públicas. Obrigava os lutadores a se apresentarem como palhaços diante de plateias de escravos, forçando-os a executar movimentos ridículos que parodiavam a capoeira sagrada. Costa acreditava que, destruindo o orgulho dos capoeiristas, estaria eliminando a base psicológica de sua resistência. O 7º e último nome na lista de Cipriano era Domingos Ferreira Gomes, feitor da Fortaleza do Barbalho, conhecido como Mata-Ginga, por sua obsessão em impedir que os capoeiristas mantivessem seu ritmo natural de movimento. Gomes havia criado uma tortura específica que consistia em amarrar os prisioneiros em posições que impediam qualquer balanço ou movimento rítmico, forçando-os a permanecer completamente estáticos durante dias. Para um capoeirista, cuja vida inteira gira em torno do movimento, essa imobilidade forçada representava uma tortura psicológica devastadora. Durante 20 anos, Cipriano observou silenciosamente os hábitos, fraquezas e rotinas desses 7 homens.
Sabia onde cada um morava, conhecia suas famílias, estava familiarizado com seus horários de trabalho e locais de lazer. Como um predador paciente, havia catalogado mentalmente todas as informações necessárias para executar sua vingança no momento apropriado. A festa de São Bento seria essa oportunidade, quando todos os 7 estariam reunidos no Pelourinho para os tradicionais festejos religiosos. A escolha da festa de São Bento não foi casual. O santo beneditino era venerado especialmente pelos escravos, que o consideravam protetor dos oprimidos e defensor da justiça divina. Cipriano via uma simetria poética em executar sua vingança durante a celebração de um santo que havia dedicado a vida a proteger os humildes. Além disso, a festa criaria o ambiente perfeito para sua estratégia, com multidões, música alta e confusão geral que mascararia suas ações até que fosse tarde demais para detê-lo. O planejamento de Cipriano levou 3 meses para ser finalizado. Diferentemente de uma emboscada simples, ele projetou uma sequência de execuções que aconteceriam em locais específicos do Pelourinho, aproveitando a geografia irregular do largo e suas numerosas vielas e escadarias. Cada morte seria executada com golpes diferentes da capoeira, numa demonstração da versatilidade letal da arte marcial africana. Seria simultaneamente uma execução e uma aula pública sobre o poder destruidor da capoeira quando usada por mãos experientes. Durante as semanas que antecederam a festa, Cipriano treinou obsessivamente em locais secretos, aperfeiçoando os golpes específicos que usaria contra cada alvo. Cada feitor morreria por uma técnica diferente, numa variedade que demonstraria a riqueza da capoeira como sistema de combate. Alguns morreriam por chutes devastadores, outros por golpes de mão, e pelo menos um teria o pescoço quebrado por uma rasteira executada com precisão cirúrgica. A véspera da festa de São Bento, 11 de julho de 1856, amanheceu com o céu límpido e o ar carregado de expectativa. O Pelourinho fervilhava com os preparativos para a celebração que reuniria milhares de pessoas de todas as classes sociais numa rara demonstração de convivência pacífica. Barracas de comida típica, vendedores ambulantes e grupos de música popular transformaram o largo numa feira colorida que antecipava os festejos noturnos. Cipriano passou o dia observando discretamente os movimentos de seus alvos, confirmando que todos os 7 feitores compareceriam à festa conforme havia previsto. Joaquim Silva chegou ao meio-dia, acompanhado da esposa e 2 filhos pequenos. Antônio Pereira apareceu às 2 da tarde, já visivelmente embriagado pela cachaça que consumia desde manhã. Manuel Santos veio diretamente do arsenal da Marinha, ainda sujo do trabalho, mas ansioso para participar dos festejos. Durante a tarde, Cipriano fez uma oração silenciosa diante da imagem de São Bento na igreja, pedindo proteção durante a execução de sua vingança e força espiritual, para não hesitar no momento crucial. Para ele, não se tratava simplesmente de assassinatos, mas de uma forma de justiça divina executada através de suas mãos. São Bento, que havia protegido os escravos durante séculos, certamente aprovaria a eliminação de 7 demônios que haviam torturado tantos filhos da África. Quando o sol começou a se pôr sobre a Baía de Todos os Santos, o Pelourinho se transformou num palco mágico iluminado por dezenas de tochas e lanternas. A música dos atabaques ecoava pelas vielas estreitas, criando um ritmo hipnótico que fazia os corpos se moverem instintivamente. Escravos, libertos e até alguns senhores dançavam juntos numa celebração que transcendia temporariamente as barreiras sociais impostas pela escravidão. Cipriano circulava pela festa como uma sombra, vestindo uma camisa branca simples e calças de algodão que permitiam total liberdade de movimento. Seus pés descalços tocavam as pedras irregulares do Pelourinho com a familiaridade de quem havia crescido naquelas ruas. Cada passo era calculado, cada olhar tinha um propósito específico. Ele estava pronto para transformar aquela festa religiosa no palco de sua vingança pessoal. A primeira execução aconteceu às 8 horas da noite, quando a festa atingia seu pico de animação e a cachaça já havia relaxado a vigilância dos presentes. Joaquim Silva, o quebra-osso, estava apoiado numa coluna da igreja, observando com desprezo os escravos que dançavam alegremente.
Para ele, aquela celebração representava uma concessão perigosa que poderia encorajar ideias de liberdade entre os cativos. Cipriano aproximou-se de Silva pela lateral direita, aproveitando um grupo de dançarinos que bloqueava a visão do feitor. Com um movimento fluido que parecia parte da dança, executou um AU, movimento acrobático da capoeira, que posicionou seus pés na altura exata do pescoço de Silva. O duplo chute foi devastador, atingindo simultaneamente a carótida e a vértebra cervical com força suficiente para causar morte instantânea. Silva desabou sem emitir um som, seu corpo se misturando com outros foliões que haviam bebido demais e caído pelo chão. Na confusão da festa, ninguém percebeu imediatamente que se tratava de um cadáver. Cipriano afastou-se calmamente, seu coração batendo forte não de nervosismo, mas de uma satisfação profunda. A primeira conta havia sido cobrada. Restavam 6. A segunda morte ocorreu 20 minutos depois, numa viela estreita atrás da igreja onde Antônio Pereira havia ido urinar. O corta-tendão estava vulnerável, de costas para a entrada da viela, quando Cipriano apareceu silenciosamente como uma aparição. Um único golpe de martelo, chute descendente com o calcanhar, atingiu a base do crânio de Pereira com precisão cirúrgica, causando fratura basilar e morte imediata. O corpo de Pereira foi descoberto apenas 1 hora depois por um casal que procurava um local reservado para intimidades. O homem que havia cortado tendões de dezenas de capoeiristas jazia numa poça de sangue, seus próprios tendões intactos, mas sua medula espinhal completamente seccionada pelo golpe certeiro de Cipriano. A ironia não passou despercebida aos capoeiristas presentes na festa, que começaram a suspeitar que algo extraordinário estava acontecendo. Manuel Santos, o batismo do ferro, foi o terceiro a morrer, vítima de uma rasteira executada no topo da escadaria que descia para a Cidade Baixa. Cipriano aguardou pacientemente que Santos se posicionasse exatamente no local planejado, bêbado demais para perceber o perigo. A rasteira não apenas derrubou o feitor, mas o arremessou escadaria abaixo com força suficiente para quebrar o pescoço na queda. A morte de Santos causou mais comoção porque aconteceu em área mais movimentada, com várias testemunhas que viram um homem tropeçar e cair fatalmente. Mas na escuridão da noite e com a confusão típica das festas populares, ninguém conseguiu identificar exatamente o que havia causado a queda. Alguns juraram ter visto uma sombra se mover rapidamente. Outros falaram de um movimento de dança que terminou em tragédia. José Maria da Conceição, especialista em espancamentos invisíveis, foi encontrado morto às 10h30 da noite num beco lateral, vítima de uma sequência de socos precisos que causaram hemorragia interna massiva sem deixar marcas externas visíveis. Cipriano havia usado exatamente a técnica inversa daquela que Conceição aplicava em suas vítimas, provando que conhecia métodos de matar sem deixar evidências óbvias de violência. A quarta morte em 2 horas finalmente despertou a atenção das autoridades presentes na festa. O delegado João Batista de Menezes ordenou que seus homens fizessem rondas mais frequentes e começassem a interrogar pessoas suspeitas, mas Cipriano movia-se pela multidão como um fantasma. Sua pele negra confundindo-se com as sombras, seus movimentos silenciosos confundindo-se com os passos de dança dos outros foliões. Francisco de Paula Oliveira, criador da Dança da Morte, ironicamente morreu dançando. Cipriano aproximou-se dele durante uma roda de capoeira improvisada, fingindo ser apenas mais um participante. No momento exato em que Oliveira executava um movimento de ataque, Cipriano respondeu com uma bênção, chute frontal, que atingiu o coração do feitor com força devastadora, causando parada cardíaca instantânea. Oliveira desabou no meio da roda, aparentemente vítima de um ataque cardíaco causado pelo esforço físico da dança. Sua morte foi atribuída inicialmente a problemas de saúde, especialmente considerando que ele havia bebido muito durante a festa. Apenas os capoeiristas mais experientes presentes perceberam a precisão mortal do golpe que havia causado a fatalidade. Sebastião Costa, o especialista em humilhações públicas, teve uma morte apropriadamente humilhante. Cipriano aguardou que ele se afastasse para um canto mais reservado e então o atacou com uma combinação de golpes
que o deixou paralisado, mas consciente. Costa passou seus últimos minutos de vida imobilizado e indefeso, experimentando na própria pele a sensação de impotência que havia imposto a tantos capoeiristas. A sexta morte, ocorrida pouco depois da meia-noite, finalmente confirmou as suspeitas de que algo muito além de coincidências estava acontecendo. 6 homens conectados ao sistema repressivo haviam morrido em circunstâncias estranhas durante a mesma festa. O delegado Menezes ordenou que a celebração fosse suspensa e iniciou uma busca intensiva por suspeitos. Mas Cipriano ainda tinha uma execução pendente, e Domingos Gomes, o Mata-Ginga, tornou-se automaticamente o homem mais protegido do Pelourinho. Cercado por soldados e constrangido a permanecer em área bem iluminada, Gomes parecia finalmente seguro da ameaça misteriosa que havia eliminado seus 6 companheiros. Foi exatamente essa sensação de segurança que Cipriano explorou para sua execução final. Aproximou-se do grupo que protegia Gomes fingindo ser um escravo aterrorizado que vinha relatar informações sobre os assassinatos. Quando os soldados baixaram a guarda para ouvir seu depoimento, Cipriano explodiu em movimento, executando uma sequência de golpes tão rápida que nenhum dos presentes conseguiu reagir a tempo. Gomes morreu instantaneamente, vítima de um meia-lua de compasso, chute circular, que atingiu sua têmpora com precisão milimétrica. Os soldados que deveriam protegê-lo ficaram paralisados por alguns segundos, incapazes de processar a velocidade e a audácia da execução que haviam presenciado. Quando finalmente reagiram, Cipriano já havia desaparecido na multidão que ainda lotava as vielas do Pelourinho. A caçada a Cipriano durou 3 semanas, mobilizando todas as forças policiais de Salvador e várias companhias de soldados imperiais. Cartazes com sua descrição foram espalhados por toda a cidade, oferecendo recompensas cada vez maiores por informações que levassem à sua captura. Mas o capoeirista parecia ter se evaporado, protegido por uma rede de simpatizantes que via nele um herói da resistência negra. Na verdade, Cipriano havia se refugiado no Quilombo do Urubu, uma comunidade de escravos fugidos escondida na Chapada Diamantina. Durante 2 anos viveu entre os quilombolas, ensinando capoeira para os jovens e planejando outras ações contra o sistema escravista. Sua fama havia se espalhado por toda a Bahia, inspirando outros capoeiristas a se organizarem em grupos de resistência mais estruturados. Em 1858, Cipriano finalmente foi capturado durante uma operação militar contra o Quilombo, traído por um infiltrado que recebeu parte da recompensa oferecida pelas autoridades. Durante o julgamento, que durou apenas 2 dias, ele confessou orgulhosamente ter executado 7 feitores, descrevendo detalhadamente cada morte como ato de justiça divina contra demônios encarnados. Esses homens não eram seres humanos, declarou Cipriano durante seu depoimento final. Eram bestas feras que se alimentavam do sofrimento dos filhos da África. São Bento me deu força para fazer o que os tribunais dos brancos jamais fariam: limpar o mundo da presença desses demônios. Suas palavras ecoaram pelo tribunal com uma convicção que impressionou até mesmo seus acusadores. Cipriano foi condenado à morte por enforcamento, com execução marcada para a Praça da Piedade, o mesmo local onde Clara, a envenenadora, havia sido executada 23 anos antes, mas sua morte não encerrou sua influência. Durante os últimos dias na prisão, recebeu centenas de visitas de capoeiristas, escravos urbanos e até alguns libertos que o viam como símbolo máximo da resistência negra no Brasil. A execução aconteceu na manhã de 3 de setembro de 1858, diante de uma multidão de mais de 8.000 pessoas. Autoridades esperavam que a morte pública de Cipriano servisse de exemplo para outros capoeiristas que pudessem nutrir ideias similares de revolta. Mas novamente o efeito foi oposto ao pretendido. Cipriano caminhou para o cadafalso executando movimentos de ginga, transformando seus últimos passos numa demonstração final de capoeira. Suas últimas palavras, gritadas para a multidão antes da execução, tornaram-se um grito de guerra que ecoaria pelas gerações seguintes: a capoeira é imortal.
Vocês podem matar o capoeirista, mas jamais matarão a luta dos oprimidos. Mesmo com a corda no pescoço, Cipriano manteve a dignidade guerreira que havia demonstrado durante toda a sua vida de resistência. A morte de Cipriano não encerrou o movimento que ele havia iniciado. Nos anos seguintes ao massacre do Pelourinho, eclodiram revoltas de capoeiristas em várias cidades brasileiras, todas inspiradas pelo exemplo do homem que havia provado ser possível enfrentar o sistema usando apenas as armas do próprio corpo. Academias secretas de capoeira multiplicaram-se por todo o país, preservando e transmitindo não apenas as técnicas de luta, mas também a filosofia de resistência encarnada por Cipriano. O impacto psicológico sobre as autoridades foi devastador e duradouro. Pela primeira vez na história colonial, um único homem havia conseguido eliminar sistematicamente 7 representantes do aparato repressivo, usando apenas técnicas de uma arte marcial que eles desprezavam como dança primitiva de escravos. A capoeira revelara sua face mais letal, provando ser muito mais do que folclore africano. Senhores de escravos em todo o Brasil começaram a ver a capoeira com terror renovado, reconhecendo finalmente que se tratava de um sistema completo de combate capaz de transformar escravos aparentemente indefesos em guerreiros letais. Leis mais rígidas foram aprovadas proibindo sua prática, mas a repressão apenas fortaleceu a determinação dos capoeiristas de preservar sua arte ancestral. O exemplo de Cipriano inspirou o surgimento de lendas similares em outras províncias brasileiras. Capoeiristas como Besouro Mangangá na Bahia, Nascimento Grande no Rio de Janeiro e Sinhuzinho no Recife tornaram-se figuras míticas que combinavam habilidades marciais extraordinárias com uma filosofia de resistência contra a opressão. Todos seguiam o modelo estabelecido por Cipriano: usar a capoeira não apenas como arte, mas como arma de libertação. A transformação mais significativa foi na percepção que os próprios escravos tinham de suas possibilidades de resistência. Cipriano havia demonstrado que não era necessário possuir armas de fogo ou organizar exércitos para combater a opressão. Bastava desenvolver as potencialidades do próprio corpo através do treinamento disciplinado da capoeira, transformando cada escravo num guerreiro em potencial. Décadas depois, quando a escravidão foi finalmente abolida no Brasil, muitos historiadores reconheceram Cipriano como precursor direto do movimento de resistência que havia contribuído para acelerar o fim do sistema escravista. Sua estratégia de eliminar fisicamente os representantes mais cruéis da repressão havia enviado uma mensagem clara: os opressores não estavam mais seguros, mesmo protegidos por leis e soldados. O conhecimento que Cipriano possuía sobre capoeira também teve impacto duradouro na preservação da cultura afro-brasileira. Seus discípulos diretos e indiretos transmitiram não apenas as técnicas de combate, mas toda a filosofia ancestral que transformava a luta numa forma de resistência cultural. A capoeira sobreviveu às perseguições oficiais exatamente porque havia se tornado símbolo de identidade e orgulho negro. Hoje, quase 2 séculos depois, Cipriano é lembrado na Bahia como um dos maiores mestres da história da capoeira, um homem que elevou a arte marcial africana ao nível de instrumento de justiça social. Seu túmulo no cemitério dos Quintas, em Salvador, recebe flores anônimas todos os anos no aniversário de sua morte, colocadas por capoeiristas que ainda honram sua memória e coragem. O massacre do Pelourinho entrou para a história como um dos episódios mais emblemáticos da resistência escrava no Brasil, demonstrando que a luta pela liberdade podia assumir formas muito mais sofisticadas do que simples revoltas armadas. Cipriano havia provado que uma única pessoa, armada apenas com conhecimento ancestral e determinação absoluta, podia abalar as estruturas de um sistema opressor centenário. A repercussão do caso estendeu-se muito além das fronteiras da Bahia. Jornais de todo o Império noticiaram o episódio, geralmente com tons de horror, mas inadvertidamente, espalhando a fama de Cipriano como símbolo máximo da resistência capoeirista. Para os escravos, ele havia se tornado uma lenda viva que provava ser possível vencer os opressores usando as próprias tradições africanas como armas. A história de Cipriano nos ensina que a luta pela justiça
pode assumir formas que os opressores jamais imaginam. Sua vingança na festa de São Bento demonstrou que até mesmo as celebrações religiosas podiam se transformar em campos de batalha quando os oprimidos decidiam cobrar as contas do sofrimento imposto. Se essa narrativa de coragem e resistência tocou você, compartilhe para que mais pessoas conheçam o homem que transformou a capoeira numa arma contra a injustiça. Cipriano morreu há mais de 1,5 século, mas seu legado permanece vivo na ginga de todo capoeirista que pisa numa roda. Ele provou que não há sistema de opressão tão perfeito que não possa ser abalado por uma única pessoa disposta a pagar qualquer preço pela justiça. O escravo que dançava para disfarçar sua arte marcial tornou-se o guerreiro que executou a vingança mais espetacular da história da capoeira brasileira. Esta é a verdadeira história de Cipriano Mestre, o capoeirista da Bahia que transformou uma festa religiosa no palco de sua vingança pessoal, cobrando com sangue uma conta de 25 anos de sofrimento e humilhação. 7 feitores morreram naquela noite de julho de 1856, vítimas não apenas da fúria de um homem, mas da força ancestral de uma arte marcial que eles haviam subestimado fatalmente. Cipriano havia provado que a capoeira era muito mais do que dança. Era uma filosofia completa de resistência e libertação que transformava cada movimento numa declaração de guerra contra a opressão.